Muito bem, meus queridos irmãos e amigos. Dentre todas as facetas da pessoa de Jesus Cristo, dentro de todas as declarações que nós temos registradas na Bíblia, que algumas pessoas fizeram acerca dele, e aquilo que o próprio Cristo falou sobre si, uma das mais confortadoras para mim é aquela que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 10. Como você já deve ter percebido pelas canções que nós cantamos e ouvimos nesta noite, Jesus se apresenta como pastor. Não apenas como pastor, mas como o bom pastor. E nós vamos então agora abrir as nossas Bíblias ou acompanhar o texto que está aqui na tela, de João, capítulo 10, dos versículos 1 a 5 e do versículo 10 a 15. João 1, versículo 1 ao versículo 5 e depois do 10 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jesus. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Na Bíblia nós podemos perceber que a figura do pastor é muitíssimo antiga. Já no primeiro livro da Bíblia, na primeira família, nós vamos encontrar um pastor. Abel foi pastor de ovelhas. E não apenas ele, mas outros personagens importantes, ou foram pastores, ou foram pessoas que tinham rebanhos muito grandes de pastores. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. No contexto do Oriente Médio, onde ocorre a maior parte das histórias bíblicas, o pastor, então, é uma figura muito conhecida. Com certeza, em cada família havia pelo menos um pastor. Apesar de todo o avanço tecnológico, de todo o progresso da humanidade, este ofício ainda não deixou de existir em diversos lugares do mundo. Pastores que têm sob seus cuidados, às vezes um pequeno rebanho, ou centenas ou milhares de ovelhas. No contexto bíblico, o próprio Deus é apresentado como pastor. Lembre-se do salmo mais conhecido de toda a Bíblia, Salmo 23:1, que lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo, então, recupera esta declaração que é feita acerca de Deus, e ele aplica para si, quando ele diz: eu sou o bom pastor. Esta declaração de Jesus é seguida de um daqueles embates que ele teve com os líderes religiosos do seu tempo. Ele tinha curado um cego, um dia de sábado. Houve uma contestação muito grande. Começaram a questionar quem era Jesus. E Jesus Cristo, vendo que aquele homem que tinha simplesmente declarado: eu creio em Jesus, eu creio que esse Jesus é o Cristo, esse que me curou. Depois de ter sido pressionado: quem é esse homem que ajudou você? Ele finalmente declara isso. Os fariseus expulsam esse homem da sinagoga, amaldiçoam. Não apenas recriminam Jesus, mas eles realmente chutam para fora
aquele homem que estava ali, que era conhecido naquela comunidade. Se antes ele era discriminado por conta da sua cegueira, agora ele estava sendo discriminado por causa da sua fé. E Jesus Cristo olha para essa situação e diz que aquele homem estava como que uma ovelha que não tinha pastor. Jesus Cristo não fala isso explicitamente, mas implicitamente, quando Jesus Cristo introduz esse tema, ele está falando aquilo que os profetas já denunciaram. Líderes religiosos que eram péssimos pastores ou falsos pastores. Algumas vezes nós temos nos evangelhos este registro. Jesus Cristo olhando para a multidão, sente compaixão, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Esta declaração, então, ela é muito importante. Por que ela é tão importante? Exatamente por causa desta carência que Jesus Cristo percebia nas pessoas. Não apenas naquelas pessoas que tiveram um contato direto com Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. É a própria Bíblia que nos coloca nesta posição, que faz esta comparação da nossa condição humana com a realidade de uma ovelha. Jesus fala que somos suas ovelhas. Jesus quer ser o nosso pastor. E qual é a conexão entre a figura de uma ovelha e a nossa condição humana? Uma ovelha é um animal frágil. Uma ovelha é um animal que tem uma tendência de se perder. Ele não tem um senso bom de orientação. Não enxerga muito bem. Precisa de cuidados especiais para não morrer. Frequentemente fica tão desorientada que se afasta do rebanho. É um animal ingênuo. É um animal que tem pouquíssimos recursos de defesa diante de um predador. Esta, num certo sentido, é a nossa condição. Vocês ouviram aqui agora o testemunho do pastor Marcel. Mais do que nunca, ficou evidente a fragilidade dele, a fragilidade humana e de todos nós. Então, observe como é preciosa esta declaração de Jesus, quando você pensa nessa nossa condição. O ser humano, na sua arrogância, quando ele pensa que as coisas estão indo bem, ele pode dizer, eu posso viver por mim mesmo. Eu não preciso da ajuda de tantas pessoas. Eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho poder, eu tenho recursos. Mas existem situações na nossa vida em que nada disso será suficiente para que você se sinta realmente seguro, para que você se sinta realmente fortalecido. Existem situações na vida que vão lhe mostrar a sua fragilidade. E nesta hora, mais do que nunca, você vai perceber a importância de ter um pastor cuidadoso, amoroso, poderoso ao seu lado. Então a primeira ideia que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que Jesus é o bom pastor, que nós precisamos para viver porque nós somos frágeis. Por maior que seja, repito, a nossa capacidade, os nossos recursos humanos, no fundo nós somos muito frágeis. Nossa saúde é frágil. Uma pequena bactéria pode ser mortal. Um instante de descuido no trânsito pode ceifar a nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas durante o período da Covid, mais do que nunca, em toda a minha vida, eu senti como a nossa vida é frágil. Quando a gente vê uma situação como essa que o Marcel acabou de relatar, né? Num dia aparentemente forte, com toda a sua energia, menos de um mês depois numa UTI. Mesmo tendo tantos recursos, existe aquela hora em que o médico olha para a família e diz, olha, rezem ou orem, porque aqui nessa situação, somente Deus. Somos frágeis fisicamente. Imagine bem isso. Quanto tempo você e eu podemos ficar sem respirar? Se a respiração nos falta e não tem um balão de oxigênio, um aparelho de oxigênio, dizem os cientistas que é aproximadamente 4 minutos. Quanto tempo você pode ficar sem beber água? Uma gota de água e sobreviver? Dizem que de 3 a 4 dias. Quanto tempo sem se alimentar? Diz que o corpo humano pode aguentar até 50 dias. É muito pouco tempo. É muita fragilidade. E o bom pastor é aquele que provê o alimento para sobrevivermos. Assim como lá na Palestina e em todo o Oriente Médio, o pastor era responsável pelo alimento das ovelhas. Jesus também, o nosso bom pastor, é o que provê o alimento. É importante pensar aqui um pouco sobre isso. Onde é que as ovelhas ficavam? À noite, as ovelhas ficavam num aprisco.
Um aprisco era um lugar construído para que as ovelhas pudessem passar ali um período noturno. Havia dois tipos de aprisco. Um aprisco apropriado para o verão e um aprisco para o inverno. O aprisco do inverno, ele era um lugar maior, mais bem elaborado. E as ovelhas ficavam ali durante mais tempo. E geralmente se reuniam naquele grande aprisco vários rebanhos. Mas havia também o aprisco de verão, que era uma construção mais rústica, menor ainda, mais perto do lugar onde as ovelhas estavam para poder se alimentar. E era o pastor quem sabia aonde levar as ovelhas. Quando nós pensamos aqui na situação daquele povo lá na Palestina, ou lá naquela região de Israel, toda aquela região ali, quem já andou por ali sabe que, mesmo tendo muitas ovelhas, aquela região não é como o Chile, não é como alguns outros lugares do mundo, onde você vê aquela relva verdinha, linda, e as ovelhas branquinhas ali, parece uma verdadeira pintura. Não. Aquela região é uma região desértica. É uma região de pouca água. Então o pastor precisa de muita habilidade para, com esse rebanho numa região tão seca, levar as ovelhas às fontes de água. E às vezes esses lugares onde tem água, eles mudam de tempos em tempos por causa da seca. Um lugar onde você leva as ovelhas num determinado ano, no outro pode não haver água ali. E a vegetação é rala, não é aquela vegetação exuberante. E o pastor, esse pastor do qual Davi fala, esse pastor que estava no imaginário dos ouvintes de Jesus, é aquele que tira as ovelhas do aprisco, seja no inverno ou no verão, e as conduz a um lugar onde elas vão poder se alimentar. É uma região então difícil, e por isso o trabalho do pastor é muito árduo. Ele tem que caminhar no sol ardente. Em alguns lugares, não apenas no Oriente Médio, mas também na África, o pastor precisa cavar os poços. Um grande esforço para cavar um poço onde ele possa encontrar água. Não apenas para que ele possa beber, mas também o rebanho. Naquela região, se uma ovelha fica sem um pastor, para guiá-la nesses lugares onde ela vai encontrar água e alimento, ela simplesmente perece em pouco tempo. O trabalho do pastor basicamente era este. De manhã cedo, ele acorda e ele chama as ovelhas. A voz do pastor é uma voz familiar para as ovelhas e elas o acompanham. Ele conta quantas ovelhas tem, levam para que elas possam se alimentar, levam para que elas possam beber a água. E no fim do dia ele conta novamente as ovelhas e as traz de volta para o aprisco. É esse o trabalho que Deus tem. É o trabalho de Jesus conosco. E pensando ainda na situação das ovelhas, quando o pastor leva a ovelha a um lugar de água, nem sempre aquele lugar é um lugar fácil para aquela ovelha. Se a água está muito forte, se há uma correnteza maior, às vezes a ovelha fica com medo de chegar perto da água. Algumas ovelhas ficam com medo. E o pastor então tem que retirar um pouco daquela água quando há alguma correnteza e dar até mesmo de beber a ovelha na boca. O Rodrigo Silva fala de uma experiência que ele teve lá naquela região, quando ele viu um pastor com um rebanho que estava muito amedrontado diante das águas, não queria entrar, medo de entrar e de se afogar, e o pastor pegando uma garrafa PET e colocando aquela garrafa com um bico na boca das ovelhinhas pequenas. Há um trabalho cuidadoso, amoroso da parte do pastor. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos lá para o Salmo 23, que apresenta Deus como nosso pastor, e sabemos que Jesus também é Deus, então nós podemos perceber que nós estamos diante de um pastor que é um bom pastor, porque ele cuida das nossas necessidades. Ele nos alimenta com a sua palavra. Ele nos concede água viva para que nós possamos sobreviver espiritualmente. Somente Ele pode suprir plenamente as nossas necessidades espirituais, porque Ele é o pastor que sabe como nos conduzir às águas tranquilas. Mas por que essa declaração de Jesus acerca de si mesmo é tão importante? A segunda razão é porque Jesus é o bom pastor que nos protege. Como já falei, as ovelhas são muito frágeis. E no contexto desta história ou desta declaração de Jesus, nós podemos ver que as ovelhas têm dois grandes inimigos. Quais são os dois grandes inimigos das ovelhas? Os ladrões e os lobos. O texto fala de alguém que entra no aprisco e não entra pela porta.
Porque entra pela porta apenas o pastor e as ovelhas. O porteiro abre a porta, especialmente nesse aprisco do inverno, e ali então o pastor entra com as suas ovelhas. E ele diz, se alguém entrar no aprisco e não entrar pela porta, é ladrão. Ladrão dificilmente entra pela porta da frente. Ele procura um outro meio para entrar na casa de alguém ou em qualquer outro lugar. Com as ovelhas não era diferente. E obviamente naquela região havia também ladrões de ovelhas. E qual era o objetivo de um ladrão? O texto diz claramente, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele quer simplesmente aniquilar ou lucrar com as ovelhas. O aprisco, então, apresentava esse tipo de realidade. Ladrões que algumas vezes levavam as ovelhas. Quando o pastor estava lá, cuidando das ovelhas à noite, tomando conta das ovelhas, se um ladrão tentava roubar as ovelhas, o que ele fazia? Ele enfrentava aquele ladrão. Talvez, eu imagino que alguns ladrões primeiro chegavam e procuravam identificar quem está cuidando dessas ovelhas. Quem está cuidando dessas ovelhas é o dono delas. Se fosse o dono delas, ele dizia, não vou me meter com esse cara, eu vou adiante. Mas havia um outro tipo de pessoa que cuidava das ovelhas. Muitas vezes os rebanhos cresciam tanto que o próprio dono, o pastor, que conhecia e amava aquelas ovelhas, não dava conta de cuidar de todo o rebanho. Então o que ele fazia? Ele contratava alguém, que no texto que eu li aqui é chamado de assalariado. A tradução mais antiga diz que é um mercenário, que era uma pessoa que não tinha um vínculo afetivo com nenhuma daquelas ovelhas, mas estava ali pronto a ficar cuidando delas. Ele trabalhava por dinheiro, até aí tudo bem, mas o grande problema é que quando aparecia um animal feroz, como aconteceu lá com Davi, que enfrentou um leão, que enfrentou o urso, que tentou atacar o seu rebanho. E Jesus fala aqui de um ataque que certamente era comum naquele tempo. Ele fala de um ataque de um lobo. Então, ele diz que esse mercenário foge. Ele procura salvar a sua própria pele. Ele não corre riscos para salvar nenhuma ovelha. E no dia seguinte, quando o pastor chega, estão faltando algumas ovelhas que foram mortas pelo lobo, que foram atacadas. Aqui nós encontramos então esta outra ameaça ao rebanho. O rebanho que é atacado porque o mercenário não faz o trabalho de um pastor. Ele é atacado pelos lobos. Então nós temos ladrões e lobos que procuram atacar o rebanho. Era esta a condição, era esse o pano de fundo. E Jesus diz que no sentido espiritual, há também lobos devoradores que querem nos destruir. Há ladrões que querem saquear, roubar e matar. Jesus afirma claramente que os fariseus estão nesse grupo de mercenários, que fogem quando as ovelhas são atacadas, porque eles não amam as ovelhas, eles estão preocupados apenas consigo mesmo. Pior do que esses assalariados que fogem quando há uma ameaça, são os lobos devoradores, que querem prejudicar as ovelhas, querem destruí-las. No plano espiritual, quantas ovelhas sem pastor estão ameaçadas de morte, ou quantas já morreram porque não conheceram o bom pastor? Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor. Aquele pastor que enfrenta os ladrões, aquele pastor que está ali cuidando do rebanho, não como mercenário, mas como alguém que está ali por amor, que conhece cada uma das ovelhas e as protege. No plano espiritual, meu querido irmão, é isso que Jesus Cristo faz por você. Nós não sabemos, nós não temos como perceber com clareza que tipos de ataque o nosso inimigo, que é Satanás, juntamente com as legiões de demônios, que tipo de ataque eles planejam para nós. Que tipo de situações ameaçadoras nós enfrentamos. Porque às vezes nós não percebemos isso. Isso está num plano invisível. Mas nós temos Jesus, que está nos protegendo. Mesmo que a gente não tenha essa percepção. No plano humano nós temos ataques de pessoas que são tóxicas, de pessoas que nos prejudicam, de pessoas que querem puxar o nosso tapete, de pessoas que são incompreensivas, de pessoas que tiram a nossa paz. São ataques. Pessoas que querem destruir a nossa paz de espírito. Pessoas que querem trazer
dor e sofrimento para as nossas vidas. E se nós estamos neste mundo, sem essa proteção de Jesus, nós nos sentimos muito mais vulneráveis. Quando Ele está do nosso lado, nós até podemos sentir esses ataques, mas nós temos uma libertação, nós temos uma proteção que o Senhor nos concede. Nós estamos então diante desta situação, em que Jesus Cristo se coloca entre os nossos adversários e nós. Você já imaginou essa situação? Você está num conflito espiritual que você não tem consciência, mas Jesus está entre aqueles que atacam você e você. Você tem uma situação difícil no trabalho, na família, na sociedade. Talvez você não perceba, mas muitas vezes Jesus Cristo, como bom pastor, Ele fica no meio, evitando que você sofra ainda mais. Ele é o seu protetor. Mas um terceiro aspecto que nós temos aqui é que Jesus é o bom pastor, que nos conhece e com quem estabelecemos um vínculo de intimidade. E aqui eu quero ler novamente um trecho que nós já lemos anteriormente. Jesus Cristo diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não o conhecem, não reconhecem a voz de um estranho. O que chamava a atenção, então, a atenção de Jesus, era essa dinâmica da vida de um pastor que cuida e ama do seu rebanho, o seu rebanho. O texto mostra claramente o que acontecia cada dia, cada manhã. O pastor que estava ali no aprisco, ou que chegava ali no aprisco, vindo da sua casa, ele conta as ovelhas. E ele chama as ovelhas uma a uma. Elas reconhecem a voz do pastor. E à medida que o pastor vai chamando, elas vão saindo do aprisco. E logo depois que todas elas são chamadas, o pastor vai caminhando, e as ovelhas vão seguindo o seu pastor, aquele grupo de ovelhas. Disse alguém que se chega alguém e chama aquelas ovelhas, elas não vão para lugar nenhum. Ou corre até o risco delas se debandarem. Cada um ir para um lado, porque elas ficam confusas, porque as ovelhas seguem apenas a voz do seu pastor. Uma coisa muito interessante é que lá no Oriente, grande parte dos rebanhos, há também uma criança, um adolescente, que ajuda o pastor a cuidar do rebanho. Porque às vezes o pastor não pode estar ali o tempo todo. Então ele pega um filho, ele pega alguém mais novo, alguém que já começa a crescer com o próprio rebanho desde criança. Se você for lá no Oriente, você vai ver os beduínos, tem as crianças e os adolescentes envolvidos. Porque se o pastor não pode cuidar diretamente, por alguma circunstância, tem ali uma criança, um adolescente, que é um pastorzinho, que também dá as vozes de comando, e as ovelhas seguem a voz desse garoto. Rodrigo Silva fala que se você, por exemplo, fosse um pastor, e você tivesse uma dívida comigo, né? E você dissesse para mim: Marcos, eu vou pagar você com 10 ovelhas do meu rebanho. Isso não vai dar certo. Porque isso teria valor, isso teria algum significado, apenas se eu quisesse receber essas ovelhas para sacrificá-las. Mas depois que as ovelhas estão ali criadas, acostumadas a ouvir a voz de um pastor, se você fosse me dar as suas ovelhas, ou me pagar com as suas ovelhas, eu não conseguiria guiá-las. Porque elas não conhecem o meu cheiro. Elas não conhecem a minha voz. Elas teriam saudades de você, porque elas estão acostumadas com você, e elas não seguem a um outro dono. Então é isso que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas me conhecem. Há um relacionamento. O que eu acho lindo aqui nesse texto é que ele diz que o pastor chama as ovelhas pelo nome. Não é um número. É um tratamento personalizado, individual. E ele deseja ter este relacionamento de intimidade com cada um de nós, com cada uma das suas ovelhas. Ele nos conhece. Mas é importante que nós também possamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor, para que nós possamos manter uma sintonia fina com ele. E é este vínculo de amizade, é esse vínculo de intimidade com Jesus que nos faz caminhar seguros, nos faz segui-lo. Quando o pastor caminha naquelas regiões
lá no Oriente Médio, as ovelhas seguem o pastor em lugares difíceis. Às vezes em montanhas muito altas, com despenhadeiros, mas elas vão seguindo fielmente, porque elas confiam na direção do seu pastor. Aplicando isso no sentido espiritual. Você tem um relacionamento assim com Jesus, em que você percebe que Ele é o seu pastor e você confia nas orientações dEle e você o segue com fidelidade? Para finalizar, é importante relembrar que Jesus é o bom pastor daqueles que nele creem e o seguem. Jesus estava sendo questionado se ele era de fato o enviado por Deus, na sequência deste texto, se ele era o Messias prometido. E aí, falando aos judeus que estavam em dúvida, aos líderes religiosos, ele diz o seguinte: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em meu nome, em nome do meu Pai, falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então você quer saber se você já é uma ovelha de Jesus? Siga esse roteiro. Você já colocou a sua fé em Jesus, crendo que de fato Ele é o Filho de Deus e tudo aquilo que a Bíblia diz acerca dEle? Jesus Cristo é uma figura central na sua vida? Jesus Cristo é alguém que você, em determinados momentos difíceis, sente, experimenta a presença dEle de modo real? É alguém que você sabe que pode contar nas horas mais difíceis da sua vida? É alguém que você reconhece que protege você? É alguém que lhe supre as necessidades espirituais mais profundas? Tem você um relacionamento em que você procura, em alguns momentos da sua vida, parar para ouvir a voz de Deus, para saber que caminho vai seguir? E você sente que Deus o orienta? Se você tem todas essas experiências, certamente você é uma ovelha do Senhor Jesus. Mas se isso que eu estou falando não faz parte da sua experiência, o primeiro passo para que você possa ser uma ovelha de Jesus e estar debaixo dos seus cuidados é crer nele de todo o coração. É perceber que você, sem ele, é uma ovelha desgarrada, é uma ovelha vulnerável, é uma ovelha que pode sucumbir aos ataques do inimigo. Mas em Jesus, você tem cuidado, você tem proteção, você tem sustento, você tem segurança. Você é alguém que pode afirmar: Jesus, meu bom pastor, sinto que o Senhor supre as minhas necessidades, me protege contra os poderes malignos que desejam me destruir e contra os humanos que muitas vezes se levantam contra mim, que não desejam o meu bem-estar. Eu quero ter a convicção de que o Senhor me conhece e eu quero conhecê-lo cada vez mais. Eu quero convidar você então agora a falar com Deus. Se você já tem Jesus como seu pastor, esse é o momento de você agradecer a Deus por esse relacionamento que você tem com Jesus, nesta perspectiva, nesta dimensão, de cuidado do pastor, o pastor que cuida, o bom pastor que cuida da sua vida. E que você esteja nesta hora colocando diante de Deus a vida de outras pessoas, que você gostaria que tivessem um relacionamento semelhante a esse que você tem com Jesus. Um relacionamento com o bom pastor, sendo ele o seu pastor e nós as suas ovelhas. E se você está aqui me ouvindo, neste auditório, neste templo, se você está em casa me ouvindo ou em qualquer outro lugar acompanhando esta mensagem pela internet, eu quero convidar você a crer em Jesus como seu bom pastor e a desfrutar de todos esses benefícios e outros que existem nesse relacionamento com o bom pastor. Quero convidar você então agora a fechar os seus olhos e fazer esta oração. Se você ainda não tem a consciência de que Jesus é o seu pastor, mas que você gostaria, a partir de hoje, de desfrutar deste relacionamento abençoador. Fale com Deus agora. Coloque a sua mão no peito e diga para Deus, baixinho mesmo aí, mas fale com Ele de coração. Se esse é o desejo sincero do seu coração, diga para Deus o seguinte: Senhor, eu desejo que Jesus seja o meu pastor. Eu preciso da tua ajuda. Eu dependo de ti. Eu preciso da tua proteção. Eu preciso da tua orientação. Eu quero que o Senhor supra as minhas necessidades,
mais profundas, as necessidades do meu coração. E nesta noite, eu escolho ter Jesus como meu pastor, a quem eu quero seguir e ouvir a sua voz durante toda a minha vida, até a eternidade. Em nome de Jesus, amém.